Olá, bom dia. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Primeiro, queria falar que é uma honra ter a Mafone aqui com a gente. Eu vou apresentá-la, mas eu não consigo começar esse talk sem dizer o quanto eu estou feliz de ter essa mulher incrível, como dizem hoje em dia, incrível, que já tem me ensinado tanto aí nessa jornada de ser uma mulher negra no ambiente corporativo. Então, me apresentando, meu nome é Solange Sobral, eu sou VP Partner de Operações da CIT, e o objetivo do nosso CIT Talks hoje é falar um pouquinho sobre um papel individual na construção de ambientes sociais mais inclusivos e mais humanos, né? E para começar essa conversa, eu gosto sempre de pensar que uma empresa, ela nada mais é do que a soma dos seus indivíduos, né? E quando a gente fala em transformar a cultura da empresa, a gente, no fundo, está falando fundamentalmente de transformar o comportamento das pessoas que nela habitam, né? Nas pessoas que ali trabalham. Então, gosto também de me provocar de que se hoje a gente tem o grande privilégio de ter um emprego, né, de ter um trabalho, lembrando que muitas pessoas no Brasil hoje não têm esse privilégio que a gente tem, eu acho que a gente também traz com a gente um compromisso social, individual e corporativo, né, de trabalhar com muita seriedade em dar oportunidades. Então também temos, né, ao mesmo tempo aí a responsabilidade de transformar os nossos ambientes corporativos para que eles sejam mais inclusivos e que deem oportunidade para as pessoas que não têm esse mesmo privilégio básico, né, que a gente tem de ter um trabalho. E na minha jornada aí de entender um pouquinho sobre diversidade e inclusão, e trazendo um pouco para essa questão pessoal, né, que acho que é o objetivo da nossa conversa aqui, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os conceitos de diversidade e inclusão, entender, né, o motivo de tanta diferença que a gente tem hoje no Brasil, né, entender um pouquinho mais sobre racismo estrutural, machismo estrutural, o que nos trouxe até aqui, né? E aí eu acho que quando a gente entende esse passado e a gente também se responsabiliza pelo futuro, porque o passado é interessante para aprendizado, mas ele não vai mudar. O nosso legado histórico não vai mudar o nosso futuro. Então, acho que quando a gente o compreende, mas traz junto uma responsabilização da mudança, eu acho que aí a gente vira, de fato, um agente individual dessa tão sonhada equidade que a gente busca nos nossos ambientes corporativos e também na nossa sociedade, acho que na nossa vida, né? E com essa introdução, né, eu não tinha uma pessoa melhor para trocar experiência com a gente do que a nossa convidada de hoje, que é a Mafone Odara. A Mafone é psicóloga e mestre em psicologia do Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, né, da USP, gerente do Instituto Avon e lidera as iniciativas de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. A Mafone faz um trabalho incrível, duro, muito, muito profundo, né, em relação a combate à violência contra as mulheres. Ela integra também a Rede pela Diversidade da Avon, o Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Rede de Líderes Políticos da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Movimento Agora. Tá? Então, isso é uma breve introdução de quem é essa mulher que está aqui com a gente. E eu já queria te passar a palavra, Mafone, fica super à vontade para terminar a sua apresentação, para trazer mais algum ingrediente, caso você queira. Mas eu queria começar o nosso talk, além de te agradecer, eu queria começar o nosso talk te perguntando um pouquinho qual é o seu link pessoal com esse assunto de diversidade e inclusão? Onde isso nasceu para você? Como sua história de conexão com esse assunto começou? Muito bom. Angie, primeiro agradecer e dizer que a vida tem muitos presentes, né? E ter te conhecido, te encontrado. E interessante, acho que só para vocês saberem, eu e a Solange nos encontramos num evento de mães para discutir como é que a gente podia construir processos mais cuidadosos, especialmente nesse momento da pandemia, para as mães empreendedoras. E nesse momento eu conheci a Solange, amor à primeira vista, me apaixonei e falei, nossa, como o mundo nos presenteia com a possibilidade, de fato, a pandemia tem me feito conhecer pessoas incríveis. Então, parabenizar, eu acompanhei os outros talks que vocês fizeram e eu acho muito, muito bacana
poder abrir, né, esses espaços para poder falar. E você me perguntou como é que isso começou na minha vida, e é interessante que hoje eu tenho a exata definição do que isso significa para mim, mas é muito interessante pensar que isso começou realmente muito cedo na minha vida. Hoje eu me defino como uma colecionadora de boas perguntas, porque eu acho que o papel dos psicólogos é fazer as perguntas certas para que as pessoas possam encontrar suas respostas. Eu sou uma construtora de pontes, eu transito muito bem entre os diferentes universos, eu fui construindo esse lugar, e o lugar da diversidade é exatamente essa abertura para conversar com quem pensa muito diferente de você, você respeitar e você poder construir e aprender com quem pensa muito diferente. E isso começou na minha vida muito cedo, porque eu venho de uma família de ativistas, eu tenho um nome africano, os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho de quem eu sou, da minha ancestralidade, então colocaram nomes africanos nos filhos, e eu, aos 2 anos, fui morar num país em guerra. O meu pai foi convidado por uma missão da ONU para ajudar a reconstruir Angola, então eu vivo literalmente direitos humanos desde que eu nasci. Tinha 2 anos, e aí meu pai foi convidado para essa missão, para ajudar a construir escolas na zona de conflito entre Angola e Namíbia, e a minha mãe falou assim, por que não levar uma bebê de 2 anos e um recém-nascido para o meio da guerra? Eu acho que é uma coisa tranquila, né? E aí, nesse processo, a gente foi entendendo qual era o nosso papel. E eu aprendi isso desde muito cedo. Cada um de nós tem uma responsabilidade de fazer a transformação acontecer. E para essa transformação acontecer, a gente precisa entender qual é o papel e qual é o lugar na sociedade que a gente ocupa. Então, entender e conversar sobre diversidade pressupõe 3 princípios importantes, e que eu comecei, né, a fazer isso quando eu voltei para o Brasil. Eu comecei a fazer isso dentro das escolas, depois eu fui fazer dentro das organizações, e agora eu faço no mundo corporativo, enfim. Então, essa é um pouco a minha missão de vida, é reduzir desigualdades. E nesse caminho, eu aprendi 3 coisas muito importantes. A primeira delas é de que ninguém tem todas as respostas. E a gente só consegue as respostas andando com pessoas que pensam diferente da gente, mas que têm os mesmos objetivos que a gente. Essa ideia de conversar entre os iguais, ela é mais fácil, mas ela não é melhor, porque o que é melhor não é mais fácil. E nesse caminho, eu entendi que quando você vive entre os seus iguais, você vive a vida. Quando você convive com as pessoas diferentes, você vive o universo. Essa é a possibilidade que a gente tem, de nivelar as conversas por cima e de você poder aprender e avançar. A segunda coisa tem a ver com a comunicação. A gente pode falar tudo, a gente só não pode falar do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Mas dá para falar e tem que dar para falar tudo. Então, o diálogo, ele é muito mais uma cerimônia de chá do que uma disputa de tênis, onde um ganha e outro perde. E a gente, muitas vezes, nessa discussão sobre diversidade, a gente entra na armadilha das polarizações, que é nós contra eles, né? Brancos versus negros, cloroquiners versus quarenteners, enfim, né? A esquerda versus direita, a gente está chegando aí no período eleitoral, enfim. Então, essa discussão, ela precisa ir para um outro patamar. Eu gosto muito de uma frase da Angela Merkel, falando aí das eleições, que ela diz que quando uma mulher entra na política, a política muda essa mulher. Quando muitas mulheres entram na política, a política se transforma. A diversidade é mais do que a participação de um grupo, é a representatividade dos diferentes grupos. Então, não basta que a gente tenha uma pessoa para dizer, então, agora a gente é diverso porque a gente tem uma pessoa que pensa diferente. Não, essa composição ela é muito importante porque ajuda a gente a ver os pontos cegos da gente que os outros conseguem enxergar e a gente consegue ver os dos outros. E, por último, tem muito a ver com a gente entrar em jogo, sabe? Porque a gente, muitas vezes, diz que se a gente é parte do problema, a gente tem que ser parte da solução. E, na verdade, se você não é parte do problema, você não será parte da solução. Cada um de nós é parte do problema. E se a gente de verdade quer construir esse processo de formas diferentes e transformar as realidades,
a gente precisa entrar em jogo se colocando como parte, né? Entendendo esse lugar como um lugar de corresponsabilidade, e não sobre um lugar do que o outro tem que fazer, sobre o que eu, no lugar onde eu estou, com o poder que eu tenho, posso fazer de transformação. Maravilhoso. Vocês entenderam por que eu sou tão encantada com essa mulher. Eu fico sem sacanagem, meu fone. Eu me arrepio, me emociono, porque a sua história ela é profunda, né? E até eu vou terminar de contar. Eu e a Mafone nos encontramos nesse evento que ela contou. E aí, eu acho que o evento foi na sexta e a gente marcou um café virtual, não foi isso? Na segunda-feira, no sábado, que a gente precisava conversar. E o que me conectou muito com a história da Mofane é que a gente tem uma história que vem de encontro mesmo. Porque a Mafuane, ela contou, ela teve pais ativistas que a levaram para a África muito pequena, onde ela cresceu num ambiente de mais iguais, né? Eu não tive, até pouco tempo atrás, nenhuma consciência da minha negritude, como eu digo, né? Eu mal entendia sobre essas questões da mulher negra. Eu vivenciava claramente, né, estando no ambiente de tecnologia, num cargo de liderança, eu passei por todas as microagressões que uma mulher e que o negro passa, mas sem ter um awareness e um entendimento claro do que era aquilo, que é até pior. Se eu entendesse, talvez eu entendia que não era só comigo, que eram com outras mulheres também, né, mas eu não tinha esse entendimento. Então, quando eu conversei com a Mafuane, o que me encantava era, né, eu falei, olha, você teve, desde o início da sua vida, esse entendimento do seu lugar. E eu tive uma ausência dele, né? E aí eu tive um momento onde meu filho me cobrava isso, mas mãe, você é uma mulher e negra. E eu falava, como assim? E eu não entendia isso, né? Então essa história que nos conectou, ela é muito interessante porque é um complemento, né? De pessoas hoje que sim, né, são atuantes nessa questão de diversidade e inclusão, mas que vêm de um background todo diferente. Então acho que tem um ensinamento aqui de que não importa como começou a nossa história. Eu acho que tem sempre um espaço para a gente aprender sobre esse assunto, se aprofundar nele e ser ativo, que eu acho que a Mafone falou tudo bem. Isso não é um esforço de um único grupo, isso é um esforço coletivo e individual de todo mundo. Acho que todo mundo é parte do problema, somos todos juntos parte da solução, como aliados ou como grupo menos representado, né? Mulheres, homens, né? LGBTQIA+, PCDs, somos todos partes dessa criação de um ambiente de mais equidade no Brasil, que vai ser tão bom para todo mundo, né? Se a gente tiver essa sociedade mais equalitária, né? Afone, fechando um pouquinho sua história, se você puder contar um pouquinho, como foi o momento que você volta para o Brasil e que você tem né, uma outra condição de lugar, né? Quando você volta ainda nova e conta um pouquinho o que você passou ali para gente. Eu fui para lá com 2 e voltei com 6. Então, eu comecei todo o meu processo de alfabetização lá, em Angola. E aí, uma coisa que foi muito interessante é que a configuração, quando você está no meio, é uma guerra, era uma guerra civil. Então, as coisas, literalmente tudo vinha de fora, água vinha de fora, né? Estava numa missão da ONU, então, assim, o processo, ele é um processo muito cruel. Então, agora a gente está vivendo uma guerra com um inimigo que é invisível, e uma das coisas mais importantes no meio de uma guerra é você entender o poder da colaboração, porque a sobrevivência, ela depende da sua colaboração com outras pessoas. Ninguém sobrevive sozinho numa guerra. E a mesma coisa agora, não é diferente do que a gente está vivendo. A gente precisa fazer com que a matemática da vida funcione, 1 mais 1 tem que dar 3. É muito mais do que eu fazer o meu melhor, você fazer o seu melhor, é a gente juntos construir uma outra coisa, né? E nesse processo, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ter muitos problemas na escola, por conta da cor da pele, por conta do cabelo. E assim, a escola realmente é um lugar muito perverso para as crianças negras. E a percepção disso, ela é muito diferente com cada uma dos negros. Assim, a construção da identidade, que não é só a identidade negra, a identidade branca também. Porque brancos também constroem essa identidade, assim como homens constroem essa identidade, mulheres, ninguém nasce mulher ou nasce homem, a gente se torna a partir dos comportamentos da nossa cultura, de como a gente apreende todos os conceitos em relação às possibilidades que a gente tem, né? E o quanto a gente também desafia esses lugares. E aí, quando eu comecei isso muito nova, eu comecei a ter problemas na escola, e aí eu decidi, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, porque o que acontecia? Eu sou a filha mais velha de uma família de 5.
E o meu irmão, que vem depois de mim, ele apanhava muito na escola, porque ele era muito bonzinho, tipo urso panda. Você conhece alguém que não gosta de urso panda? Não tem uma pessoa que não gosta de urso panda, né? É isso, o meu irmão é assim, ele é uma pessoa extremamente amorosa. Só que as crianças que são assim, elas sofrem demais na escola. Então eu e o terceiro saíamos, que é angolano, que é isso, fomos nós dois, minha mãe teve o meu irmão Randemba. Então vou falar os nomes para vocês entenderem. Ótimo. Eu sou Mafone Odara, o meu segundo irmão é Hussane Kamal. Vou falar devagar porque coitada da Letícia, né? Porque eu tenho que. O Super meu terceiro impossível. irmão é Randemba Mutana. A minha irmã, que minha mãe voltou grávida, ela chama Tetembo Adandara. E o meu irmão mais novo é o Kwame Ionatan. Mafuane Odara, todos os nomes africanos, eles têm significado. Só contar, só uma digressão aqui com relação à história. Então, Mafuane é um nome chamado, é de uma língua chamada Kikongo, do norte de Angola, e Odara é Yorubá, uma língua da Nigéria. Mafuane quer dizer joia rara e Odara quer dizer bonita. Enfim, eu, né, adorei esse nome, como Leonina, primeira filha, minha irmã achou que ia ser o máximo, e aí colocou esse nome, né? E todos os nomes têm, todos os nomes africanos têm significado. Quer dizer, todo nome tem significado. É que na cultura africana, o significado vem antes do nome. Então, por exemplo, na escolha dos nomes dos meus filhos, eu escolhi pelo significado e não pelo nome. Essa é uma diferença, porque o significado tem a ver com a personalidade da criança. Então, você escolhe o significado e depois você dá o nome. Você percebe como essa criança funciona, né? E aí, nesse processo, eu comecei, dentro das escolas, a lidar com as formas das agressões que a gente recebia de forma agressiva. Então, eu reagia muito violentamente aos racismos, às situações de agressão que os meus irmãos sofriam. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu entendi que dava para fazer de um outro jeito. Eu combinei um negócio com a minha mãe, eu nem sabia o que era projeto social. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, quantos dias letivos tem o ano? Aí minha mãe falou assim, 180. Eu falei, então é o seguinte, a gente vai fazer 180 penteados no meu cabelo para mostrar que o meu cabelo é bom. Por que o meu cabelo é ruim? Da onde vem a ideia do cabelo ruim? Vem da ideia de ruim de pentear. Você tirou de pentear, ficou o cabelo ruim. Se o cabelo crespo é o cabelo ruim, na nossa lógica de polarizações, o cabelo bom é o cabelo liso. Quem disse? Quem disse? Por que a gente coloca essas polarizações que vão criando problemas? Porque é isso, não existia um problema, mas aí a gente criou, porque aí é isso, o cabelo bom é oposto ao cabelo, o cabelo liso é o cabelo oposto ao cabelo crespo. E eles não são opostos, eles só são cabelos. Cada um tem o cabelo que tem. Então, assim, qual é a questão? Não era uma questão, mas aí a gente põe uma montanha, depois a gente tem que escalar essa montanha, porque ela tá lá, né? A gente não existia, mas a gente pôs. Muito bem. E aí, nesse processo, quando eu fiz isso, eu comecei a sair de ser a menina, deixar de ser a menina que tinha o cabelo feio, o cabelo duro, né, que são os apelidos que a gente recebe, para ter a menina que tinha o cabelo diferente, que todo mundo queria imitar. Porque cada dia eu ia com um penteado, meu cabelo é ótimo, tudo que eu combino com ele, ele topa. Se eu quiser deixar para cima, eu deixo, se eu quiser deixar para baixo, eu deixo, enfim, qualquer coisa ele combina. Se eu quiser alisar, se eu quiser enrolar, por que ele é ruim, né? E a Elisa Lucinda, que é uma poetisa negra maravilhosa, ela diz o seguinte, que o cabelo ruim é o cabelo que abandona a cabeça do dono. A pessoa vive e o cabelo vai embora. Cabelo traidor, não é parceiro, não acompanha a gente na vida. Esse é o cabelo ruim, entendeu? Então, assim, vamos ressignificar essa história. Aí, quando eu fiz isso, eu entendi duas coisas muito importantes. Primeiro, é de que eu conseguia fazer as pessoas mudarem de ideia sem ter que bater nelas. E vamos combinar, né, Sol? É uma coisa importante, né, na vida. Muito. E a segunda é de que eu sabia provocar as pessoas. E eu comecei a usar, e a provocação não é aquela provocação que faz assim, nunca mais eu quero ouvir você. É a provocação que faz a pessoa ficar assim, né? Se mexendo na cadeira e falar assim, peraí, tem que fazer alguma coisa, tem que me mexer. É a provocação que tira a gente da inércia, né? Desse lugar, da zona de conforto. E aí eu comecei a usar isso como um processo de ajudar as pessoas a saírem dessa inércia, de achar que as coisas são porque elas são. Nada é como é. Né? Esse processo de pensar a redução das desigualdades é você ser um eterno inconformado. Por que, que as coisas são assim? Por que, que elas têm que ser assim? Por que elas não podem ser melhor para todo mundo? Por que, que elas... Essa ideia ela é fundamental para mover a sociedade, que é o que a gente chama das utopias.
A utopia serve não para a gente chegar lá, ela serve para a gente continuar caminhando, né? Então, isso foi o que me movimentou. E aí eu comecei a usar isso em favor de outras pessoas. Aí, quando eu descobri isso, eu falei assim, então agora eu já sei como é que faz o negócio. Aí comecei a criar grêmios dentro das escolas, comecei a participar de organizações sociais como voluntária, para poder pensar como é que a gente melhorava a condição das mulheres, a condição da saúde, e foi aí que eu fui descobrindo esse meu lugar na psicologia, que é um lugar de fazer as perguntas certas, de fazer as provocações. Então, a minha trajetória ela foi muito pautada por encontrar, por me colocar como parte da transformação, porque é isso que eu aprendi com os meus pais, que é assim, se você quer fazer um mundo diferente, comece por você. Comece você sendo o agente da transformação. Né? Não diga o que o outro tem que fazer, porque os governos não fazem a sua parte, porque as empresas não fazem a sua parte. Então, assim, faça você a sua parte e entre, assim, é o que a gente chama de hackear o sistema por dentro. Entre e faça a transformação dentro. Porque é muito fácil você falar que a grama do outro é ruim, você... Então, assim, enquanto eu não for presidente do Brasil, que para mim é uma possibilidade, quem sabe daqui a 20 anos, né? Assim, eu não sei o que é estar nesse lugar, mas eu preciso construir alguma coisa que ajude, como sociedade, a construir um país melhor, para que sim os governantes façam a sua parte, sim, inclusive a nossa parte é fazer a cobrança devida. Né? Então, acho que é um pouco esse a minha trajetória. E aí, nesse caminho, eu tenho 3 grandes paixões para pensar, porque assim, é isso, a redução da desigualdade é qualquer coisa, né? Não pode ser aquele negócio de Miss. O que você quer? A paz mundial. Então, querida, peraí, vamos organizar esse negócio aí, porque não dá, né? Então, assim, o que eu decidi como as minhas batalhas, né? A primeira é a redução das desigualdades, voltada principalmente para eliminar a violência entre mulheres e meninas, para mulheres e meninas. Então, hoje, grande parte da minha atuação é pensar como é que a gente cria um mundo que não seja pautado por isso, que seja pautado pelas relações saudáveis, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, né, seja na relação com ela mesma, porque é isso, a gente também se violenta demais, a gente é muito dura conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, acho que essa é uma coisa super importante. Esses dias eu escrevi no Instagram, né? Seja gentil com as suas versões passadas, elas não sabiam o que você sabe hoje. A segunda coisa é a discussão sobre maternidade e carreira, entre ser mãe e ser uma executiva numa multinacional, eu escolhi as duas coisas. Então, daqui a pouco vocês vão ver os meus filhos aqui pulando, né? Porque eu estou aqui no meu escritório que ficou dentro do quarto, né? Então, daqui a pouco eles vão vir aqui pular na cama, enfim, vão vir aqui dar bom dia. É assim como funciona a vida. E a terceira é essa discussão, que eu fiquei super feliz de ter uma vice-presidente mulher, negra, numa empresa de tecnologia, que a gente precisa ter mais mulheres nos espaços de poder. Não porque as mulheres são melhores, mas é porque quando a gente tem maior equidade, a gente consegue ir muito mais longe. Essa é a discussão. Não é sobre ser melhor, não, nem sobre ser superior. É sobre a gente pensar processos de igualdade. É isso. Perfeito, Mafone. Por que eu gosto dessa sua história completa? Porque eu acho que você traz 2 elementos muito fundamentais para a gente entender diversidade e inclusão, né? O primeiro, quando você se sente igual dentro de um ambiente, né, onde a maioria das pessoas são negras também, né, que acho que é o começo da sua infância, né, em Angola. E depois, quando você vem para o Brasil, onde a simples diferença da cor da pele ou da cor do seu cabelo, né, provoca questões profundas na vida de uma criança, né? E por que isso é importante? Que muitas vezes, no nosso lugar de privilégio, de ter características iguais, agora eu nem estou falando só de cor da pele, a gente está falando de gênero, a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando de ter uma deficiência ou não, né? Então, tudo isso muitas vezes nos afasta de entender a realidade do outro. E na minha compreensão, não existe diversidade e inclusão se a gente não, de fato, evoluir o conceito de respeito que a gente tem, né? Então, há dias atrás, eu fui entender que eu tenho o privilégio de, por exemplo, falar do meu marido no ambiente de trabalho. E não necessariamente uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, tinha o mesmo privilégio que eu. Então, que empresa que exercita respeito, e que respeito é esse que a gente tem pelas pessoas, quando, por exemplo, uma criança de 6 anos precisa pensar num projeto social de 180 dias, só para que o seu cabelo seja aceito na escola e ela não se sinta humilhada ou inferior, né? Então, que sociedade é essa? Que ambientes colaborativos respeitosos são esses que a gente está criando? Então, esse tipo de história, né? Ele me provoca muito, porque ele me faz responder que não,
não é isso que eu quero criar, não é esse legado que eu quero deixar para os meus filhos. E eu acho que a história da Amafônia é muito completa, porque ela traz esses dois ingredientes, né? Dias atrás eu estava batendo um papo com o meu time, anos aí atrás, e eu contei para eles que eu descobri, né, há 2 anos, que eu era muito preocupada em toda vez que eu estava numa loja, precisava abrir minha bolsa, então eu abria a bolsa assim, sabe, embaixo do feixe de luz, no meio de todo mundo, para todo mundo ver que eu não ia roubar. E eu achava que isso era um comportamento de todo mundo. E eu fui descobrir só há 2 anos que ele é um comportamento que as pessoas negras têm. Meu marido branco não entendeu o que eu estava falando. Mas como você não é preocupado de abrir a bolsa? Você não acha que as pessoas vão achar que você roubar? E as pessoas assim, o quê? E aí eu fui entender que as pessoas negras têm mais esse comportamento que as pessoas brancas. E por que que isso tudo acontece, né? Então, olha como é profundo. Se a gente quer... Sabe, só pegar o gancho que você está falando, isso se Ah, chama privilégio simbólico. É muito importante você trazer isso. O que é o privilégio simbólico? É aquilo que você não precisa se preocupar. Por exemplo, pessoas negras, acho que vocês estão ouvindo meu eco, peraí. Pessoas negras, elas têm que se preocupar com coisas que não fazem sentido. Meu pai, ele fazia parte da comissão que fazia a seleção dos negros no Itamaraty, porque tinha um processo de cotas, e meu pai fazia parte dessa comissão, que escolhia os diplomatas e que, né, que oportunizou aí a chance de você ter mais diplomatas negros. E ele fazia uma pergunta que só fazia sentido para os negros, que era: me conta como é que foi a sua experiência da festa junina. Me conta, mulheres, qual que é a sua experiência com a toalha? Assim, é só falar isso. As pessoas vão falar: hã? Do que você está falando? Isso chama privilégio simbólico. Chama o outro privilégio que é isso, assim, essa sua preocupação é engraçado porque é isso a preocupação de todos os negros, de você estar sempre assim, demonstrando tudo, levantando os braços, dizendo, ó, tô aqui, nada vai acontecer, porque a chance de você ser mal interpretado é muito grande, de você usar o seu cartão de crédito e você dar a sua identidade para ter certeza que a pessoa não vai achar que é de outra pessoa. E a gente está falando de 2 executivas. Então, assim, essa história é de você não sair de casa sem documento, porque isso é muito perigoso para negros. De sair com a roupa rasgada. Então, assim, isso é uma coisa proibitiva para quem é negro. Assim, as mães, elas quase assim, é uma obsessão, tem umas coisas que são obsessão. Então, isso se chama privilégio simbólico. Por isso que talvez é muito difícil para as pessoas entenderem que não é só uma questão de igualdade, tratar todo mundo igual. Os privilégios simbólicos te possibilitam coisas que não é para todo mundo. Eu fiz um exercício uma vez, olha que louco isso. Fiz um exercício com feministas e eu coloquei na mesma sala, eu coloquei cadeiras e coloquei uma tarja escrito negro em algumas cadeiras. Que as pessoas, para ver como é que as pessoas se confortável. e era um evento para falar sobre branquitude, sobre construção da identidade branca. E aí uma coisa interessante foi, os negros, as mulheres negras, eram todas ativistas, tá? Elas sentaram onde estava escrito negro. As mulheres brancas sentaram em qualquer cadeira. Aí no final eu perguntei, por que você sentou onde você sentou? Eu sentei onde estava mais confortável para mim, não importa se estava escrito negro ou não. Isso é um privilégio simbólico. Essa discussão é uma desconstrução que precisa acontecer. Então, muito legal você trazer isso para poder dar uma dimensão de quão complexo é. Não é uma linha que vai de um ponto A para um ponto B. É um U. Para você entender a profundidade, você tem que ir até lá nas profundezas para entender que os modelos mentais, eles constroem uma lógica de estrutura que foi feita para não funcionar para determinados grupos e que gera um padrão de comportamento que geram os eventos que a gente conhece. Então, o que a gente faz? A gente tenta resolver os eventos, só que a gente não entende o modelo mental. E aí você não consegue fazer. Perfeito, perfeito, Mafone. Aí é onde a gente tem, às vezes, tanta resistência dentro de uma empresa ou de um país para, por exemplo, aceitar uma lei de cota, né, que estende o conceito de igualdade e que vai para a equidade, né? Porque quando a gente tenta dar tudo igual para todo mundo, né, só que as pessoas vieram de contextos de oportunidade muito distintos, como que a gente falou alguns aqui agora, né? E é talvez 0,1%, né, de tudo que tem de diferenças nessa construção social. A gente vê que isso de dar tudo igual para todo mundo, do que a gente chama de igualdade, ele nunca vai resolver ou vai demorar mais de 100 anos para resolver. E sim, a gente tem que dar um jump para a equidade, né? Eu vou trazer um pouquinho agora para o ambiente corporativo.
e dividindo, né, um pouco do que eu tenho visto, e você tem uma jornada maior até que a minha, você pode ficar super à vontade para complementar. Mas eu tenho visto, primeiro, uma discussão grande sobre diversidade e inclusão e, né, querendo ou não, acho que a questão de George Floyd, apesar de a gente ter um George Floyd a cada 23 minutos no Brasil, mas esse evento externo, de alguma forma, ele acendeu uma luz e ok, eu estou, né, muito nessa vibe de vamos fazer, não importa o que foi o trigger, mas precisamos andar para frente. Se isso fez as pessoas andarem para frente no Brasil, então vamos andar todos juntos, né? Então eu tenho visto muita discussão, tenho visto algumas empresas começarem a dar um passo, né, da discussão para ações, né, ações mais corretivas, ações afirmativas, mas acho que ainda tem bastante caminho aí, né? Mas antes de entrar um pouco nessas ações, eu gosto de pensar muito no propósito, do porquê que as empresas estão fazendo isso, né? Porque como a gente falou aqui, gostei do seu U, essa questão ela é profunda. Se você tá raso, você vai achar que você está quebrando os seus próprios valores de igualdade quando você diferencia. E no final do dia, é óbvio que eu também não queria estar tendo essa conversa com a Mafone aqui, como mulher negra. A gente queria estar como ser humano, né? Mas a gente sabe que a realidade atual, ela pede uma diferenciação para a gente fazer correções, né? Então, nesse sentido, eu tenho visto empresas trazendo diversidade e inclusão para a cultura, para o core business, porque é a coisa certa a fazer, né? Eu tenho visto empresas que estão fazendo porque os seus colaboradores se sentem mais engajados, porque eles também querem fazer a coisa certa, porque eles estão mais felizes em fazer isso, né? Em trabalhar melhorando vidas, né? Ao mesmo tempo. Eu tenho visto empresas que estão fazendo isso porque os seus produtos, os seus serviços serão melhores aceitos pelos seus consumidores, né? Ou eu tenho também visto empresas que estão fazendo isso por uma combinação de todos esses fatores, né? O fato é, hoje em dia tem pesquisa que mostra tudo isso, que mostra que os colaboradores dentro de uma empresa são mais engajados, mais felizes quando essa empresa é socialmente responsável, que consumidores têm optado até por pagar mais para marcas socialmente responsáveis e que, finalmente, marcas socialmente responsáveis têm obtido melhores resultados quando trabalham com seriedade, com diversidade e inclusão, ou até um valuation maior. Tá? Então, tudo isso hoje já tem pesquisas que mostram, né? Na sua história, Mafone, trazendo um pouco com a Avon ou com outras empresas que você tem né, aí, trabalhado direto ou indiretamente, como que você tem visto o propósito maior pelo qual as empresas têm começado a trabalhar com diversidade e inclusão, até para a gente deixar sementinhas aí, para quem ainda não começou, né? Porque se não tiver um propósito, a gente está falando isso é profundo. As empresas vão começar, vai dar problema, são discussões desconfortáveis, ela vai querer parar. Então tem que ter um propósito nobre, né? Me conta um pouquinho da sua experiência com essa definição de propósito para a estratégia de diversidade e inclusão, de fato, ficar sólida nas empresas. Muito boa pergunta. Eu não sei o que o Renato na empresa, né? Mas o Renato fez uma pergunta aqui, falando sobre qual que é o papel dos aliados na construção de um espaço que é, de fato, mais inclusivo, mais cuidadoso, mais acolhedor. E aí eu vou responder a pergunta do Renato falando, né, a partir do que eu venho percebendo nas diferentes empresas, né? Eu trabalho com diversidade há muitos anos. E na Avon, é isso, assim, na verdade, diversidade, para mim, ele não é um tema, ele é um jeito de olhar para o mundo. Então, o que eu venho, como é que eu descobri isso? Quando eu comecei a trabalhar com aulas de direitos humanos, porque eu dou aula de direitos humanos para grupos políticos, especialmente nos momentos das eleições, eu faço parte de vários movimentos de renovação política e eu faço essa discussão. E eu entrava nessas conversas assim, bom, vamos lá, eu sei que tem uma parte das pessoas que não concorda comigo, então meu papel vai ser convencer essa parte sobre o que eu estou dizendo é importante. E aí começava, assim, obviamente, meu sucesso em relação a isso foi muito baixo. E aí eu entendi que a minha lógica não era de fazer as pessoas concordarem comigo, era delas entenderem, do ponto de vista de onde elas estão, qual é a importância desse processo. E aí, quando você fala sobre essa questão da justiça, eu achei muito legal, porque é o seguinte, tem um psicólogo chamado Jonathan Haidt, que é maravilhoso, que assim, eu sugiro fortemente que vocês leiam, porque ele faz uma discussão sobre psicologia moral e religião, religião e política. E ele vai construindo como é que a psicologia moral ajuda a conversar
com pessoas que são conservadoras e progressistas sobre os mesmos temas. Como é que você tem que atingir? Como é que funciona a mente das pessoas? Porque é sobre isso, né? No final das contas, é sobre você ajudar as pessoas a chegarem lá. Como chegar lá faz diferença, né? Por exemplo, eu vi que uma pessoa pergunta assim, qual que é a grande resistência da discussão de cotas? Não é a cota em si, é como que a gente chega lá. Então, vou contar para vocês. Pessoas que são ditas mais progressistas, né, a partir do que o Jonathan Haidt disse, ela tem dois pilares de moral mais fortalecidos, que é justiça e cuidado. Então, quando você fala para uma pessoa que está mais na ala progressista, olha, pessoas negras, mulheres, pessoas pobres, elas têm que ter cotas, porque isso é um direito que vai levar a uma igualdade. Elas compreendem o que você está falando. Pessoas conservadoras, não. Por quê? Porque pessoas conservadoras, elas têm 5 pilares da moral fortes. Elas não têm só esses dois. Elas têm justiça, cuidado, corretude, santidade e autoridade. Então, se você diz que pessoas negras ou mulheres têm que ter mais direitos, ela vai dizer, isso não é correto. Na cabeça, não é que ela não entende o que você está falando, ela não acha que isso é correto, porque os pilares da moral dela, elas são ativados. Então, quando você ativa alguma coisa que é gatilho de fechamento do diálogo, você breca a conversa. Então, começar uma conversa sobre cotas, dizendo você é a favor ou contra, você já começou errado. Primeiro que essa pergunta não devia existir, porque a questão não é sobre isso. A questão é sobre como é que a gente constrói um Brasil de igualdade de oportunidades para todos, reconhecendo que o Brasil não é um espaço onde todo mundo tem as mesmas oportunidades. A conversa deveria começar por aí. E aí, quando ela começa por aí, você consegue fazer as pessoas chegarem na discussão de ações afirmativas como um caminho necessário para a gente conseguir chegar nesse lugar. Mas quando vem nessa discussão, e aí ela é uma discussão muito perversa. Então, quais são as coisas muito importantes do que eu vejo em relação... Porque não tem a ver só com propósito, tem a ver com você ter uma liderança engajada a fim de enfrentar o problema de frente. Porque problemas complexos, eles exigem soluções complexas. Então, exigem a compreensão do eles exigem que você vá para esse estágio. Então, assim, quais são os 4 grandes estágios de profundidade que a discussão precisa chegar e as ações precisam ser atingidas para você, de fato, conseguir a diversidade? Porque, assim, você fala, bom, tem poucas mulheres na empresa, então o que a gente faz? Vamos aumentar o número de mulheres. Pronto, a gente resolveu a diversidade. Não. Isso é quando você olha só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg vai te dizer que o problema é, sim, o resultado final é esse. As mulheres não estão nos espaços de poder, não ganham as mesmas coisas, não têm as mesmas condições. Aí, quando você fala sobre mulheres negras, o negócio fica ainda pior, porque as mulheres negras estão nos piores índices de todos os determinantes sociais. Todos os determinantes. Então, você fala, bom, então o problema é, vamos trazer mais mulheres. Só que aí você não cria um ambiente que, de fato, elas... Porque aí o que você vai fazer? Bom, eu já coloquei, agora ela que se vire. Aqui dentro, agora é lei da selva. Sobrevivência dos mais fortes. Aqui nós temos meritocracia, não é assim que a gente fala? Meritocracia, isso aí, meritocracia. Que agora, como se meritocracia fosse um conceito, assim, que não vem do nada. Vamos lembrar dos privilégios simbólicos que a gente falou antes, né? Então, a segunda camada importante, que está abaixo da linha d'água, é o que a gente chama de padrões de comportamento. Por que as mulheres não chegam lá? Por que os negros não chegam lá? Por que as mulheres negras não chegam lá? Existe um padrão. A violência e as discriminações acontecem sempre do mesmo jeito, que fazem com que as mulheres não consigam ascender. Por que os padrões se repetem? Porque existe uma estrutura que foi feita para não funcionar para as mulheres. Então, por exemplo, eu nunca sou vista. É que agora as pessoas me conhecem mais, porque agora eu fiquei um pouco mais... minha figura ficou mais pública. Então, eu chego nos lugares, as pessoas respeitam um pouco mais, mas nem sempre. Como eu trabalho muito com juízes, desembargadores, com violência contra as mulheres, é engraçado, porque eu chego nos lugares e aí as pessoas falam assim, não, ela deve ser secretária de alguém. E aí, geralmente, eu sou a pessoa que vai representar a avó, né? Nos espaços, principalmente quando a gente vai falar, né, nesses públicos. E aí, o que é muito interessante é que aí as pessoas me vêm sentar na mesa, falam, nossa, ela era a pessoa que, inclusive, está pagando o nosso evento aqui, né?
E aí eu começo a falar. E aí as pessoas falam assim, não é que ela fala direitinho? Nossa, não é que ela fala umas coisas que é importante? Olha, né? Então, assim, você vai desconstruindo as pessoas por outros caminhos. Então, assim, o padrão esse não é o lugar dela. E eu, o tempo inteiro, as pessoas me adoram. E elas gostam mesmo de mim. Porque eu sou uma pessoa bacana. Mas elas sempre falam assim, Mafone, sabe que eu não sei, assim, eu acho que você está no lugar errado. Eu não sei, sabe? Eu acho que você, assim, com esse seu jeito, esse seu cabelo, assim, acho que você devia, sei lá, fazer uma outra coisa, sei lá, pensar a transformação, porque acho que o mundo corporativo é assim, sabe? É muito duro. E aí, para mim, a grande transformação foi quando eu saí na capa do Valor Econômico falando sobre violência contra as mulheres. Dizendo, violência contra as mulheres é um problema econômico, não é um problema de polícia, como todo mundo entende. Então, essa mudança, isso é uma estrutura. A estrutura faz com que essas coisas... E da onde vem isso? Negro tem determinados lugares. Porque, Mafone, você é negra, com certeza você sabe dançar. Não, porque assim, tá no sangue. Eu fico muito brava com essa história. Eu falo, gente, E um você é onde? exótica, você já ouviu uma dessa? O Você é quê? muito exótica, né? Você é Não, exótica. isso o tempo inteiro. Porque assim, não quer falar que eu sou bonita. E se eu falo que eu sou bonita, eu sou uma negra bonita, porque eu não sou bonita. Eu tenho que ter, o adjetivo negra tem que fazer parte do processo, né? Porque eu não estou na mesma categoria de beleza que a categoria premium, né? Eu estou nas negras bonitas. Então, essa lógica é uma lógica isso é um modelo mental. E não é porque as pessoas são ruins. Não é porque as pessoas, assim, claro que a gente tem gente perversa, mas isso é a minoria das pessoas. A gente já aprendeu conceitos e a gente vai reproduzindo. Quer ver outra história? Mulheres no parlamento. Você sabe que a Casa do Senado tem 55 anos, né? Muito bem. O que você precisa ter no Senado? Você tem que ter os espaços para os senadores, você tem que ter banheiro, você tem que ter o plenário, muito bem. Há quantos anos existe banheiro feminino no Senado? Há 5. A Casa do Senado tem 55 anos. Há 5 anos. Isso é um modelo mental, isso é entender. O problema temos pouca representatividade, poucas senadoras. Qual que é a estrutura? A estrutura é uma estrutura física e uma estrutura simbólica, que vem de um modelo mental dizendo, esse lugar não é para vocês. Alguém perguntou, o que eu faço em relação às mães? Deixa eu contar o que aconteceu. Eu fazia parte de um conselho da presidência da República, que foi criado pelo Lula e ficou em funcionamento até a gestão do Temer, que chamava Conselhão, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência. O que era esse conselho? Era um conselho formado por mais ou menos 100 membros, entre CEOs, ex-senadores, senadoras, ex-governadores e governadoras, que era o órgão mais perto do presidente da República, que pensava as políticas públicas para o país. Então, a gente desenhava as reformas necessárias, a reforma política, a reforma trabalhista, a reforma tributária, os principais pontos que deveriam endereçar as questões de saúde, enfim, para orientar um pouco os presidentes para pensar o processo. Muito bem, quando eu fui convidada, eu disse, bom, vocês me conhecem, vocês sabem exatamente qual é o meu lugar, né? Não, Mafone, a gente quer que você venha exatamente por causa disso. Eu falei, muito bem. Eu tinha acabado de ter a minha filha mais nova, que tem 3 anos, quando eu comecei a fazer parte do conselhão. E aí, eu e o meu marido, a gente decidiu algumas coisas no nosso processo de maternidade. A primeira de todas é de que eu não ia separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. E eu ia acompanhar os meus filhos o máximo que eu pudesse. Então, os meus filhos sempre participaram das minhas reuniões de trabalho, sempre. Nas minhas formações com desembargadores, com juízes, com policiais. Aí você fala, mas você coloca o seu filho, a sua filha, no meio desse processo violento. Eu vou dizer para vocês o seguinte, se tivesse um bebê em toda a negociação de paz, eu juro para vocês que o negócio ia ser bem mais fácil. A minha vida sempre ficou mais fácil, porque tem um bebê, ai, que coisa fofa, não sei o quê. Mas eu não fazia isso por causa disso. Também, porque era uma questão política. Mas eu fazia isso para mostrar que um bebê numa sala, não numa sala de trabalho, numa reunião ou numa formação, não torna o ambiente menos sério. Não vai explodir uma bomba, cair um prédio, nada disso. E eu, então, assim, como eu podia fazer isso, e esse é o meu papel, porque é isso, quem está na linha de frente, quem escolhe ser liderança, tem um papel de responsabilidade. Você acha que isso é fácil? Não, porque as pessoas me julgavam o tempo inteiro. Mas iam julgar por bem ou por mal, então não estava nem aí. Aí, assim como eu fazia em todos os lugares, nas reuniões com o presidente, a minha filha estava. Em todas as reuniões. E aí, olha que interessante, olha como as coisas são muito simbólicas. Na primeira vez que eu levei, numa das primeiras vezes,
Eu falei assim, não, então, é o seguinte, eu vou estar na reunião, fica tranquilo. Não, e assim, vai vir, pode vir, viu, conselheira, vai estar tudo pronto. Eu falei, tudo pronto? Tudo pronto o quê, né? Ela mama, tipo, não sei o que eles tinham que estar pronto. Olha como é louco, porque eu também já automatizei algumas violências. Quando eu cheguei lá, a atual secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado também fazia parte do conselhão, que é a Patrícia Heller. E aí a Patrícia falou assim, mas você já foi no banheiro? Aí eu falei assim, não fui. Ela falou assim, menina, eu fiz uma live no banheiro. Olha só, gente, aí ela me mostrou. Eu tô aqui no banheiro, mas não é porque eu sou louca, não, gente. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. O que, que tinha no banheiro? Um trocador. No Palácio do Planalto. O que isso quer dizer? Que mulheres com filhos são bem-vindas naquele lugar. Quem já foi no Palácio do Planalto, gente, aquele salão negro, aquele mármore lindo, maravilhoso, não tem uma quina para a criança bater. É um lugar ótimo para a criança andar de skate, andar de patinete, correr. É maravilhoso. Por que não pode ter um bebê? Qual é a questão? E a Maquina, inclusive, era muito mais conhecida que eu, né? Por todos os conselheiros, pelo presidente, enfim, né? E é isso, um bebê é tão sui generis essa história, mas esse tipo de provocação que eu faço para dizer as mulheres precisam ser respeitadas. Não dá para você negligenciar um trabalho e essa relação. E aí veio a pandemia. E aí todo mundo falou assim, nossa, agora a gente tem que estar em casa e os filhos estão perto. Eu falei, pois é, né, gente? Eu sempre falei isso para vocês. Era muito mais fácil, porque agora a minha vida continua igual, porque agora o meu trabalho só mudou de lugar. Então a minha vida, assim, meus filhos continuam, eu não tenho problema, eu não tenho estresse, eu não tô... Entendeu? Assim, essa divisão que é falsa sobre trabalho e vida pessoal, ela é falsa. A questão toda é como é que você faz um processo de equilíbrio. Então, os meus filhos sabem a hora que eles podem entrar, tem a hora que eles vêm aqui por lá, mas também, assim, de verdade, eu também não me importo muito, né? Assim, ai, desculpa, porque minha criança está gritando. Gente, criança grita, acontece, enfim, faz parte da vida, entendeu? Então, as mulheres precisam parar de se desculpar, porque é isso, a gente sente culpa o tempo inteiro. Então, acho que esse processo, falei demais, né? Mas acho que a ideia toda é um pouco a gente pensar como é que a gente equilibra melhor as coisas e como é que a gente para de naturalizar coisas que não são naturais. Então, assim, essa discussão é importante. A gente naturalizou processos que não são. E por que que a gente fez isso? E por que o que precisou vir uma pandemia para a gente pensar o que realmente importa na nossa vida? Precisou ter uma pandemia para a gente pensar que o nível de desigualdade e o nível de discriminação e o nível de violência que a gente estava vivendo era surreal. Precisou de uma pandemia para dizer que assim não dá para resolver nenhum problema sozinho. A gente precisa das outras pessoas. Que não dá para a gente achar que eu posso ficar rica, milionária e metade da população brasileira viver na miséria e a gente voltar para o mapa da pobreza. Não existe solução de país se a gente não trouxer todo mundo para essa conversa. Essa é a discussão. E aí enfrentar isso não é uma coisa simples. Então, pensar o que eu vejo o que eu vejo como processos interessantes nessa discussão. Primeiro, uma verdade. Os líderes falam assim, beleza, a gente vai encarar. Temos todas as respostas? Não temos. Beleza, vamos assumir que a gente não sabe. Tudo bem assumir que não sabe. Mas vamos atrás de quem pode ajudar a gente a fazer, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Essa lógica de que eu consigo, por exemplo, a gente tem a Letícia aqui fazendo a tradução de Libras, eu não consigo responder e nem representar as pessoas com deficiência se elas não estiverem na conversa. Não existe possibilidade de crescimento se a gente não traz todo mundo. Um negócio que é para todo mundo, ele precisa ter todo mundo. Na área de tecnologia, ainda mais. E por que a gente tem tanta dificuldade? Agora, vai ser fácil? Não, como eu disse, o que é melhor não é mais fácil. Mas com certeza a gente vai mais longe. Gente, que desespero que tá acabando o tempo. A gente tem tanta coisa ainda para falar. Mafone, eu queria, incrível, assim, incrível, falei para vocês, gente, é uma aula de responsabilidade social, né, de lugar de fala, isso é um lugar de fala bem ocupado, né. Mafone, dentro das empresas, eu gostei do termo que você trouxe, da armadilha das polaridades, né, acho que foi assim, ou da armadilha das polarizações, né, é muito tricky isso, né, então eu queria, você falou bastante, mas eu queria, se você conseguir dividir um pouquinho, de forma concreta, como você faz isso dentro do seu ambiente de trabalho, né, nas empresas que você, de certa forma, tem parceria ou passa por, né? Porque é uma conversa difícil, sim, como você falou, a forma de entendimento de cada um vem também, né, do seu background, do seu lugar,
Mas o fato é, né, no final do dia, a gente precisa mover para as ações corretivas, né? Ou, na verdade, deixa eu fazer a pergunta de outra forma, como você está ensinando, né? Você vê um caminho alternativo que não sejam as ações corretivas? Eu estou falando algo que não leve 100 anos, né, 150 anos, né, para a gente mudar a nossa realidade. E se esse é um caminho bom, ou se esse é o melhor caminho, né, na sua visão, como a gente traz todo mundo junto? Né, respeitando, sim, as diferentes visões, que eu acho que você traz muito bem, né, isso também é diversidade, mas como a gente corrige os ambientes? Né, e aí, sem cair nessas armadilhas das polarizações, como você falou, criando brigas dentro da empresa, né, de uma classe contra a outra. Então, o que você tem feito, ou estimulado, ou visto outros fazerem que você acha que são bons exemplos? São talks, são discussões, a gente tem treinado muita coisa na CIT, muitas têm funcionado, outras menos, né? Tem bastante aprendizado, mas eu queria que você dividisse um pouquinho também, se você puder, aí do seu nessa questão, porque no final do dia é isso que a gente quer, né? A gente quer respeitar todo mundo, mas a gente quer respeitar de uma forma que a gente move para a equidade o nosso país, o nosso ambiente corporativo. Então, e também a gente quer ser tranquilo, feliz, em paz, não quer brigar toda hora, todo dia, né? Então, como é que você vê isso? Vamos lá. Eu acho que a coisa mais importante para a gente fazer, na verdade, são 4 grandes pontos, né? Primeiro ponto, eu acho que é a gente conseguir encontrar um espaço para falar sobre isso. Então, assim, você tem que ter uma liderança que seja engajada. Então, assim, encontrar líderes que estão, de fato, querendo fazer isso. Espaços reais de discussão para poder entender qual é o tamanho do problema que vocês têm. Criar políticas é fundamental, porque se você não criar políticas, você não consegue pensar processos de transformação. Então, tem que ter metas, tem que ter orçamento. Não dá para você... não dá para vocês... Porque, assim, o que as pessoas falam assim? Não, mas vamos fazendo. Vamos fazendo e vamos trabalhando que as coisas vão andar. Não, elas não caminham. Elas não caminham se você não caminhar, se você não construir metas. Então, assim, até 2030, quantas pessoas a gente vai ter? Até 2030, quais são as coisas que são importantes? Como é que você cria um ambiente? Como é que você cria políticas para garantir que as pessoas se sintam seguras no espaço, que elas possam ter lugares para falar? Então, os grupos de afinidade, eles são super, super importantes, né? E, assim, as formações, elas precisam ser constantes. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um dos trabalhos, tá? A gente não pode simplesmente fazer essa conversa só uma conversa de um dia. Porque você imagina, a gente fala sobre Covid 24 horas por dia, literalmente, acordada, dormindo, sonhando, enfim, né? A gente pensa nesse negócio 24 horas por dia. Até hoje tem gente que acha que isso não é sério. Então, assim, por que a gente acha, muita gente acha que diversidade é mimimi? Que é promover mais desigualdades. Agora a história do... Eu vi alguém aqui perguntando sobre a história do Magazine Luiza, né? Então, assim, agora é racismo reverso. Então, assim, é a dificuldade das pessoas compreenderem. Por quê? Porque o lugar de privilégio é entendido como um lugar de direito. E quando só você acessa esse direito, está errado. Então, essa é a discussão. E não é sobre tirar pessoas, é sobre a gente incluir de forma melhor, cuidar melhor das pessoas. Então, assim, você tem que ter uma série de políticas que lidem com, primeiro, os efeitos. O efeito tem que ter mais gente, tem que ter mais diversidade, mais representatividade. Esse é o primeiro item. O segundo item, você precisa ter ações que lidem com os padrões de comportamento. Para mudar para padrão de comportamento, você precisa fazer processos de formação que são constantes e fazer o acompanhamento dos processos evolutivos. E aí, dentro dos processos evolutivos nas corporações, tem 3 níveis importantes. Cultura organizacional, o segundo pilar é o relacionamento com seus consumidores, porque é isso, se é um negócio para todo mundo, precisa ter todo mundo, como é que você constrói um negócio para todo mundo, e como é que você se relaciona com a sociedade. Quais são as ações que você transforma, porque é isso, a empresa não está fora do mundo. O mundo também, tudo a empresa é só um microcosmos do que acontece no mundo. Então, se eu também não contribuo para uma transformação que é para fora, eu também não consigo fazer. O terceiro pilar, o terceiro nível, é o que a gente chama de estrutura sistêmica.
A estrutura sistêmica, ela só transforma quando você cria políticas, programas estruturados para poder acompanhar essas pessoas. Acompanhar a questão da saúde mental, emocional, acompanhar processos de desenvolvimento, garantia de processo de sucessão. E o que acontece com muitos negros? Eles até entram nas empresas, em menor número, mas eles não sobem. Por que eles não sobem? Existe um teto de vidro. Quantos negros estão na linha de sucessão dos seus líderes? Quais são os processos? Quantas pessoas, quais são as políticas que o RH tem para garantir que tenham negros nos processos finais de seleção? Ah, eles não chegam. Então, você está procurando mal. Porque a gente tem 110 milhões de pessoas, não é possível que a gente não tenha pessoas boas para chegar. E, por último, como é que você muda modelos? Quando você muda a estrutura e o seu jeito de funcionar. Então, assim, para onde que a gente está olhando? Qual é a sociedade que a gente está querendo construir? E aí sim entra na história do propósito. Que propósito, quanto o nosso propósito, de fato, está buscando e isso é negócio, mas a grande questão é a gente quer nivelar por baixo. Então, não tem a ver com saber ou não saber que diversidade dá mais dinheiro. Tem a ver com você se responsabilizar e querer, de fato, fazer a mudança. Excelente. E uma coisa interessante, Mafone, no que você fala, que tem um trabalho, quando a gente fala para dentro de casa, nos diferentes grupos, inclusive nos grupos menos representados, né, nos grupos minorizados, que muitas vezes, né, na linha de não só fazer a diversidade, mas de fazer a inclusão, né, que é o que você fala, então você precisa promover programas especiais, por exemplo, de aceleração de carreira de mulheres, ou um programa, né, de inglês para negros, né, porque não adianta trazer o negro para uma empresa global, né, tirando o requisito do inglês na entrada, e depois falar que ele tem oportunidades iguais de crescimento se ele não desenvolveu o inglês, né? Exato. Mas esses grupos, eles também, muitas vezes, têm uma resistência, porque ele fala assim, não, mas, e estou falando de casos reais, né? Mulheres falando, poxa, mas se eu participar desse programa, então é cota, né? Então se eu estiver lá, mas vão reconhecer minha competência? Então é um trabalho grande, inclusive nos grupos, a né? gente aprendeu que esse negócio de cotas, alguém algum dia disse isso. E aí a gente está agora num processo, gente, cotas é uma correção necessária para uma desigualdade histórica. Assim, se você olha a curva de crescimento de brancos e negros educacionalmente, você percebe que de 1900 até hoje, brancos e negros evoluíram, mas a curva ela é quase paralela. As linhas elas são quase paralelas. E assim, vocês que são das exatas, né? Sim, linhas paralelas, gente, não se cruzam. Essa é a questão. Então, assim, se você não fizer uma correção que é histórica, você não vai corrigir. E a gente não está falando de uma correção que vai acontecer daqui a 10 anos. Está falando de uma correção que vai acontecer se eu não fizer nada, ela nunca vai acontecer. E se eu fizer, ela vai demorar pelo menos uns 50 anos para acontecer. Então, assim, gente, é um processo muito, muito longo, mas que ele precisa acontecer. Então, essas ações do Magazine Luiza, essas ações que são corajosas, que de verdade colocam o dedo na ferida, o que é isso? A gente está falando sobre uma mentalidade que é uma mentalidade colonial. Você imagina, eu estava falando com um grupo de arquitetos esses dias, e eles falando, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O que é o quarto da empregada? É a nova senzala. Então, assim, a gente tem quarto de empregada ainda. A gente mantém, e hoje as empregadas, as trabalhadoras domésticas, o que são as trabalhadoras? O que foi a Mirtes? Como é que você pode ter a Mirtes, que é a mãe do Miguel, que caiu? Assim, como é que você pode ter esse nível de relacionamento? Como é que você pode ter a trabalhadora doméstica que foi encontrada num trabalho análogo à escravidão? Que mente é essa nossa? Que é isso que a gente não consegue compreender. A forma com que a gente pensa, ela vem de uma história. E essa história faz com que a gente naturalize esses processos. Quantas mulheres saíram do mercado de trabalho nos últimos 3 meses? 3 meses. 4 milhões, não, foram 2 milhões, 3 milhões a mais de mulheres, 2 milhões, desculpa, 7 milhões de mulheres saíram, 5 milhões de homens. 7 milhões. As mulheres saíram muito mais do mercado de trabalho. Quem é que gerencia as famílias? 11 milhões de mulheres são mães solo. 11 milhões. Entende? Assim, essas coisas não estão na cabeça das pessoas. Então, assim, a lógica é, vamos tratar todo mundo igual. Não, gente, não dá. Não dá. Se você não aprender nada nessa pandemia, mais nada, aprenda uma coisa. Não dá mais para ser incoerente. Não dá. Nunca foi aceitável, agora é muito menos aceitável. Essa é a discussão.
Excelente, Mafuane. Infelizmente, a gente tem que Acabou o deixar. nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Eu queria super te agradecer pela aula, espetacular, maravilhoso. Eu queria, para você fechar e dizer tchau para todo mundo, eu queria falar como que você mantém, né, uma mulher incrível, né, super amada por vários, por muitos, mãe de 3, super esposa, ativista, né, nas empresas, né, em questões governamentais, políticas públicas, né, trabalho firme contra uma questão densa, né, que é a velocidade, a violência contra a mulher. A gente nem entrou profundo, a gente já conversou um pouco, né, é um trabalho duro, né? Como que você concilia tudo isso e ainda mantém esse sorriso, né, esse positivismo? Conta um pouquinho pra gente e fala um tchau para todo mundo. E eu já vou também me despedindo, agradecer a participação de todos e super especial sua dessa aula, tá? Mas me fala antes de tudo, qual que é o seu segredo, mulher, para entregar tanto para tanta gente que se aproxima e se beneficia da sua luta, da sua causa e ainda mantém esse sorriso vermelho e lindo no rosto. Olha isso. Ai, Sol, olha, primeiro agradecer cada um e cada uma de vocês que dedicou aí. Eu sei que o bem mais valioso hoje é o nosso tempo, então quem topou estar aqui fazendo essa conversa, que não é uma conversa fácil, nem sempre, e nem gostosa necessariamente, ela é incômoda. Então, se as pessoas saírem incomodadas, eu estou feliz. Eu já entendi que esse é o meu papel, incomodar, então tá tudo bem. É, eu É engraçado, né? Eu sou uma colecionadora de boas perguntas, eu gosto de perguntas, né? Então, eu acho que, assim, para mim, tem duas coisas muito importantes que eu aprendi nessa história. Primeiro, de que a gente precisa olhar muito para a gente, né? A gente precisa se cuidar nesse processo. Uma vez eu ouvi que me perguntaram, quais são as 5 coisas mais importantes na sua vida, que você mais ama na sua vida? E aí eu comecei a pensar. E aí a segunda pergunta dela foi, quando é que você vai se colocar em primeiro lugar? Numa dessas 5 coisas que você mais ama. E eu falei assim, mas gente, eu falo disso todo dia, eu caí na armadilha, porque eu já não estava me colocando. Então, eu acho que o meu exercício tenho muita clareza de qual é o meu papel. Eu tenho muita clareza. E não interessa se eu estou no mundo corporativo, não interessa se eu estou com os meus filhos. Assim, o meu papel é reduzir. Essa é a minha missão de vida. Então, assim, eu acho que o que me ajuda é ter muita clareza do que eu estou fazendo, qual que é a minha missão nessa terra aqui, né, nessa existência. E acho que a segunda é que eu sou muito protegida, de vários jeitos. Tem alguém, né, nesse plano, que não é esse plano daqui, que me protege, de alguma forma. Deuses, deusas, de todas as religiões, assim, eu não tenho nenhuma religião específica, mas, assim, eu sinto que eu sou muito protegida. E protegida também das relações, assim. As relações que eu estabeleci são relações que me ajudam a ir mais longe. Meus pais, a minha mãe, minha mãe, eu faço campeonato de bolinha de gude, minha mãe tá lá. Ela não sabe desse talk aqui, por isso que ela não está aqui. Mas, assim, a minha mãe é a pessoa que mais me acompanha. E meu pai, ele falou assim, não concordo com você, mas vou estar lá na primeira linha, na primeira fileira te aplaudindo. E, assim, os meus irmãos, então, assim, o meu marido, a gente tem muito isso que você falou, nessa parceria. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Você ter pessoas ao seu lado que possam falar assim, beleza, Mafone, vai lá, vai que a gente está aqui na contenção, né? Então, acho que é isso, assim, ter pessoas, mentores, que me ajudaram nos momentos mais difíceis. Tem dias que eu tô, e aí eu ligo para uma mentora e falo assim, eu tô sem isso aqui. Aí ela só ouve, fala assim, beleza, agora você vai organizar a conversa e você vai dizer isso, isso, isso. Ok, tá bom, já entendi, tá bom, eu vou lá e volto. Então, acho que é isso. Então, a gente poder se cuidar, se colocar entre as 5 coisas que a gente mais ama, encontrar o seu propósito. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Muito Obrigada. bom. E a gente volta, querida. A gente tá Ah, aí. vai, nem que seja nós duas no nosso cafezinho, né? Porque Ah, eu o não. nosso café, com certeza. Eu falo muito que a gente precisa ter para a gente doar, né? Eu tenho uma amiga psicóloga também muito querida que um dia me ensinou isso, né? Ela falou, Solange, se você não tiver, você não tem o que doar. Então, se o nosso propósito é doar, né? É entregar esse valor, a gente também precisa construir internamente, senão a gente fica pobrinho, né? A gente não consegue passar, né? Mafuane, espetáculo.
Muito obrigada pelo seu tempo, que esses deuses todos, eles continuem te iluminando sempre, para você continuar firme na sua batalha, porque a gente tem muito a fazer ainda nos nossos ambientes corporativos e na nossa sociedade. Cada um e cada uma de nós, assumindo responsabilidade. É isso aí. Muito obrigada, times, quem ficou com a gente até aqui, ou quem vai nos ver depois, obrigada também. E eu vou replicar muito para todo o nosso time da CIT, né? Porque, como você falou, a gente tem que continuar. Acho que cada talk desse é um aprendizado e a gente não pode parar de aprender. Tem muito gap ainda para ser fechado. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo de novo.